Muito bom. Quero que a gente conheça um pouco o nosso pregador. Irmão Milton, olha, nem imaginava que você tinha uma barba tão bonita. A máscara esconde tudo, né? Não fala isso não, que a família não gosta. Não gosta da sua barba? Não. Vixe. Eu acho que gosta sim, eu estou brincando. Ah, então tá Eu bom. estou brincando. Tá bom. É que a barba é símbolo de idade, né? Ficou branca, está chegando, né? Muito bom. Mas, pastor, é um prazer poder estar aqui com vocês e conhecê-lo também, da Albânia. E eu conheci um pouquinho, assim, teoricamente, a história da Albânia, porque você sabe que o nosso presidente, o presidente Oliveiros, foi pastor lá e tem uma história maravilhosa lá. Verdade. Então, quando eu soube que um albanês estava aqui na igreja, eu fiquei feliz, viu? Que bênção. Que o seu país continue lá, crescendo em nome de Jesus. E quando eu soube que você vai falar sobre coisa divina, coisa fantástica, coisa que vai enriquecer a fé Amém. dos irmãos, eu também fiquei feliz. Amém. Que Deus use poderosamente. Você sabe que... Muito obrigado, pastor. Sabe que eu não estou muito feliz, porque... Eu não sei se o pastor sabe, nós tínhamos um amigo aqui, para mim, entre muitos que eu conheço aqui na igreja, era uma referência, o irmão Vanderlei. Sabe, então eu estou com uma dor no coração. Muito embora ele não frequentasse mais aqui, mas quantas coisas nós fizemos aqui nessa igreja. Quantas coisas. E essa pandemia tem levado muita gente conhecida. Se nós perguntássemos assim, quem conheceu uma pessoa que morreu, que era amigo, olha, nós vamos ver que muita gente. Nós perdemos o Vanderlei e eu perdi também um amigo que eu tive a oportunidade de participar do batismo dele. O nome dele é Giovanni. Um jovem que se formou em direito, lutando pela vida, pegou esse vírus e morreu rapidamente. Eu queria dividir com vocês aqui sobre o propósito da dor. Qual é o propósito que Deus tem com relação às dores que nós sentimos, as dores que nós passamos? Sabe, na época de Jesus, existia muitos tipos de morte. Matavam-se as pessoas com espada, matava-se pessoas enforcadas, matava-se pessoas jogando no óleo quente, vocês sabem de quem eu estou falando, tentava-se, né? Tentou lá o João. Enfim, tinha várias maneiras. Só que essas mortes, estrangulamentos, afogamento, queimado na fogueira, essas mortes, elas tinham uma coisa, todas elas eram rápidas. A pessoa morria rapidamente. Só que tinha uma morte que ela foi trazida dos assírios, e os romanos faziam isso, era crucificação. Crucificavam as pessoas. Mas por quê? Eu vou pegar aqui um lenço. Por quê? Porque essa morte era a morte mais cruel. E é o seguinte, era onde essa pessoa crucificada demorava muitos dias para morrer. Existem histórias falando que tem pessoas que duraram 9 dias. 9 dias agonizando crucificado. Era a morte mais cruel. E eles gostavam de fazer isso. E Jesus, como nós sabemos, fora condenado à morte de crucificação. Era uma morte também, pela sua crueldade, é uma morte que gerava mais dor ao condenado. Imagine ficar ali pregado durante dias. Era muita dor. Então eles queriam, além de eliminar um inimigo, uma pessoa, eles queriam provocar o máximo de dor numa pessoa. Vocês lembram que até quebraram as pernas dos ladrões ali,
para que eles não fugissem, para que eles também morressem mais rapidamente, mas muitas pessoas, diz a história, que passaram ali 8 dias crucificado. Agora Jesus fora condenado. E vocês também têm uma coisa que diz assim: as últimas palavras de uma pessoa, quando está para morrer, deve ser levada em conta. Nessa pandemia eu perdi minha mãe. Lá no mês de março, para finalzinho ali, minha mãe tinha 100 anos. Estava bem. Uma senhora tranquila, de idade e tal, mas tudo bem. Ela teve um problema de saúde, como de vez em quando acontecia, ela foi levada ao hospital e lá pegou o vírus. Sem querer, entre aspas, levar a minha mãe para uma ala de pessoas internadas por Covid. E ela foi contagiada lá, contaminada, melhor dizendo, e veio a falecer em 3 dias. Sabe, meu pai faleceu muito tempo atrás. E meu pai disse uma frase antes de morrer. Ele não era adventista. Mas ele, no final dos dias dele, ele acabou aceitando Jesus. E ele disse assim: eu não estava em casa. O pastor da igreja estava com ele, fazendo a unção. E ele disse para o pastor: olha, avisa o Milton que se eu não ver ele aqui, eu vejo ele no céu. E eu fiquei muito feliz, apesar da morte dele, de que ele morreu ali, sabe, amando a Jesus, querendo entregar o coração a Jesus. Ele queria ser batizado, não deu tempo. Então as frases ditas ali na hora da morte, a gente tem que prestar muita atenção. E eu queria, nesta noite, dividir umas frases com vocês. Primeiro, eu gostaria de ler Marcos capítulo 15, 37. Marcos capítulo 15, 37. Se você quiser acompanhar aí, a minha Bíblia é a linguagem de hoje, tá? Mas no final, quer dizer a mesma coisa. Marcos 15, 37. Aí Jesus, pregado na cruz, aí Jesus deu um grito forte e morreu. Ele deu um brado forte ali na cruz e morreu. Como é que foi então, momentos antes da morte de Jesus? Ele pronunciou 7 frases. Eu gostaria de falar com vocês, rapidamente. A primeira está em Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23. Eu vou abrir aqui, Lucas 23. E o verso 34. 23, 34. Imagine Jesus ali, preso naquela cruz, pregado naquela cruz, sofrendo horrores, dores, havia sido judiado, chicoteado, ficou sem dormir, agora pregado na cruz, num sistema que dava muita dor à pessoa. Ele está ali pregado e ele pronuncia essa nossa frase que eu vou ler aqui. Verso 34 diz assim: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Olha, Jesus sentindo dor, ele olha a multidão, os algozes ali, as pessoas que o crucificaram, e ele olha e diz assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus não estava preocupado com ele. Apesar da crise, apesar das dores, do momento que ele estava vivendo, ele ainda pediu perdão para as pessoas, para que Deus pudesse perdoar as pessoas. E naquele momento que nós, seres humanos, atravessamos na vida dificuldades, problemas, estamos em crise, nós conseguimos perdoar as pessoas que provocaram essa crise? Lembre-se, Jesus estava pregado na cruz, e aquelas pessoas que pregaram estavam ali.
Ele pediu perdão por aquelas pessoas. E nós, cristãos? As pessoas que têm nos magoado. As pessoas que não estão tratando a gente como deveria. Nós temos perdoado essas pessoas? Nós estamos colocando Deus em primeiro lugar? Ou a nossa mágoa? Ou a nossa emoção acima de Deus? Ali Jesus, tranquilamente, deixa essa lição para nós. Pregado na cruz, ele olha para as pessoas e diz: Pai, perdoa-lhes. Então, por que é que nós, atravessando problemas, dificuldades, não conseguimos perdoar? O perdão é divino. Nós precisamos aprender a perdoar as pessoas. Não importa se essas pessoas ainda estão fazendo alguma coisa, te magoando, te machucando, você tem que aprender a perdoar. Jesus ali perdoou. No verso 43, uma outra frase, Jesus, Lucas 23, 43. Eu afirmo, diz a minha Bíblia a você, que isto é verdade. Afirmo hoje que é verdade. Você vai estar comigo no paraíso. 2 ladrões. Um aceitando Jesus. Jesus, naquele momento de crise, de dor, uma dor insuportável, ele leva ainda para aquela pessoa, para aquele ladrão que está condenado na mesma situação, estão ali do lado dele, ele leva esperança para aquela pessoa. Esperança, você vai estar comigo no paraíso. Na sua crise que você está vivendo, você tem levado esperança ainda, mesmo em crise, levando esperança para as pessoas que estão em sua volta? Nós precisamos, não importa o que nós estamos passando, vivendo, a dificuldade, desempregado, dificuldade em casa, você tem levado esperança às pessoas que estão vivendo do mesmo jeito que você? Jesus, naquela condição, olhou para o ladrão e levou esperança para ele, dizendo: olha, não esquenta, você vai estar comigo. Nós precisamos levar esperança. Eu sempre tenho dito assim: você, quando vai cumprimentar uma pessoa, principalmente quando você entra aqui na igreja, você não pode ficar triste. Você não pode cumprimentar a pessoa, sabe, cabisbaixo, cara fechada. E se aquela pessoa está precisando ouvir uma palavrinha? Boa noite. Ela vem buscar essa palavra, essa esperança aqui, no templo de Deus. Então não importa a situação que nós estamos vivendo, nós precisamos levar esperança para as pessoas. Jesus perdoa. Jesus leva esperança. João 19, verso 28. Olha o que a palavra de Deus disse. Verso 28. Alguém pode dizer assim: olha, ô Milton, você fica falando que a gente tem que perdoar aqueles que nos perseguem, dificuldade, na crise, tem que dar esperança. Jesus foi fácil de fazer isso porque Jesus era Deus. Jesus era Deus. Naquele momento, olha o que Jesus diz aqui, no verso 28. Agora Jesus sabia que tudo estava completado. Então, para que se cumprisse o que dizem as Escrituras Sagradas, disse: tenho sede. Tenho sede.
Quem é a água da vida? Quem é a água da vida que disse lá para a mulher samaritana? O dia que você beber água, essa minha água que eu estou oferecendo, você jamais terá sede. Agora aqui, aparentemente uma fraqueza, sede. Por quê? Porque ele estava dizendo para nós, eu sou homem, eu estou passando aqui, ser humano, tendo sede. Ele teve sede. Então você não precisa você falar, não, Deus consegue, agora eu quero saber eu sou ser humano, Ele nunca passou dificuldade como eu. Naquele sufoco ali da cruz, doendo tudo, Ele mostrou ainda que Ele é um ser humano, que Ele vai levar para o resto, para a eternidade, essa mistura divino e humano. E ele disse, tenho sede. E sabe o que fizeram com ele? Deram vinagre. Sabe para quê? Para provocar mais sede. Nessa sua crise, eu não sei que tipo de crise você está vivendo, você tem oferecido o que para as pessoas? Sabe, o mundo está com sede. Sede da água da vida. O que nós estamos oferecendo? Vinagre? O que é que você está buscando na vida? Vinagre? O que é que você tem buscado? Pornografia? Jogos? Diversões ilícitas? Olha, meu amigo, como eu gostaria de estar ali ao pé da cruz. E quando o mestre disse, tenho sede, poxa. Ele hoje tem a necessidade de você. Você para levar a palavra dele. Todos os lugares. Tenho sede. 19:26, um pouquinho antes, ele diz ainda alguma coisa. 19:26. Quando Jesus viu a sua mãe, e perto dela o discípulo que ele amava, João, disse a ela, este é o seu filho. Em seguida, disse a ele, esta é a sua mãe. Oh, meu irmão, Jesus ali pregado, sofrendo dores terríveis. Ele olhando aí da multidão diz, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Olhando do lado ele disse, olha, tem esperança, meu amigo. Fique firme, você vai estar comigo no paraíso. Não importa o que você está passando e vivendo agora do meu lado. Mas eu quero que você tenha em mente, você vai estar comigo. Tenho sede. Agora ele olha para a mãe. Olhando para a mãe, ele pensa, eu sou o primogênito, eu sou o mais velho filho dela. Pelo que nós lemos, José já não existia mais. Porque não é relatado José ali ao pé da cruz, junto com o Cristo. Não, é Maria. E um preconceito terrível ali, quem cuidaria de Maria? A preocupação de um filho mais velho, quem vai cuidar da minha mãe? Jesus se preocupa conosco. Ele tem essa preocupação. Ele não esquece de maneira alguma nenhum dos seus filhos. Ele também não esquece a responsabilidade. Porque a responsabilidade dele, como filho mais velho, era cuidar de Maria. Mas como cuidar de Maria agora? Mas ele não esqueceu dela. E o discípulo amado entendeu. Ela entendeu. Nós não podemos esquecer a nossa responsabilidade. Você que está me ouvindo aí, do outro lado dessas câmeras, nós não podemos esquecer a nossa responsabilidade de cristão.
de alguém um dia que declarou aqui à frente e demonstrou publicamente no batismo. Eu sei que nós estamos atravessando uma situação difícil. Muita gente tem medo de vir à igreja. Eu vou tirar pela minha família. Muita gente tem medo de vir se assentar aqui na igreja. Nós estávamos todos ali no velório do Vanderlei. Conversei muito com o pastor Santelli. Depois fiquei sabendo que ele está com Covid. E é interessante que não dá para a gente falar assim, mas fulano é sadio. Não dá, essa doença não... Esse vírus é maldito. Mas você que assumiu, que nós assumimos, nós temos que ter responsabilidade para com a igreja. Em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Cristo teve essa responsabilidade, preocupado com quem iria cuidar da mãe dele. Ele pregado na cruz ali, cheio de sangue, doendo, se preocupou com a mãe. Olha, Jesus perdoou, Jesus gerou a esperança. Jesus mostrou que ele é humano, tenho sede. Aliás, ele sabe que você é humano. Então ele sabe que você tem fraqueza. Ele sabe que às vezes você não consegue. Ele sabe que você às vezes falha. Jesus conhece tudo sobre você. Tudo sobre você. Mateus, outra passagem. Mateus 27, 46. Vinte e sete, 46. Deixa eu ler aqui. O que diz Mateus 27, 46? Às 3 horas da tarde. Às 3 horas da tarde. Então Jesus não durou dias. Jesus durou horas. E se nós fizermos uma pesquisa, vocês vão ver que Pilatos, ele ficou surpreso da morte de Jesus. Como? 6 horas uma pessoa na cruz já morreu? Às 3 horas da tarde, Jesus gritou bem alto: Eli, Eli, lema sabachthani. Meu Deus, por que me abandonaste? Era a primeira vez que Deus, Jesus, nesse momento, pregado na cruz, cheio de sangue, ele olha para o céu, através das nuvens, e ele não consegue enxergar o trono de Deus. Como se fosse uma nuvem, agora ele estaria sozinho. Eu tenho um sermão que eu falo sobre a solidão. Muita gente na nossa igreja é sozinho. Vem à igreja, tem muita gente, mas se sente sozinho. Sozinho. Jesus é o único que pode dizer que ficou sozinho. Nós nunca ficamos sozinhos. Agora Jesus sim, acostumado a ver os anjos indo e vindo, entrando no céu, saindo e descendo para ajudá-lo, para estar ali com ele. Agora ele pregado na cruz, naquele momento terrível, aquele momento de dores e sangue, ele olha e
você pode ter certeza que nesse momento que você atravessa dificuldades, problemas, Deus está contigo. Deus está olhando para você. Muito embora nós às vezes pensamos que Deus nos abandonou, que Deus virou o rosto para nós. Não dá certo nada que eu faço, nada que eu produzo vá avante. Tenho uma dificuldade tremenda. Não pense que Deus não está olhando para você. E você sabe por que nessas frases aqui, principalmente nesta, meu Deus, por que me desamparaste, me abandonaste? Ali o inimigo queria que Cristo descesse da cruz. Mas ele tinha um propósito naquele sofrimento, naquela dor. Então ele tem um propósito na sua vida, na minha vida, quando nós atravessamos dificuldades e dores. Não sei se é dor emocional, dor de trabalho, dor em casa. Deus, diz a Sr. White que Deus se virou ali para não ver o filho sofrendo. Mas ele tinha um propósito. O propósito dessa dor é que você estaria hoje à noite aqui. É que você estaria ouvindo essa mensagem. Esse era o propósito de Deus. O propósito da dor que Cristo sentiu naquela cruz, morrendo em 6 horas, era olhando para nós, olhando para mim, olhando para você. Ele suportou aquela dor. Ele suportou aquela dor. Essa frase, por que me abandonaste, também quer dizer, estou terminando a obra. Estou terminando o que eu vim fazer. Está terminando. Eu estou na cruz crucificado. Vai terminar. Antes de nós participarmos da ressurreição, da alegria da ressurreição, da pedra removida, Cristo ressuscitado, você precisa passar pela cruz. Ele precisava passar pela cruz para chegar à ressurreição. E nós? Feliz a pessoa que não tem um problema, uma dificuldade, uma provação sequer. Mas se você tem dor, se você está atravessando uma crise, pessoas morrendo em sua volta, pessoas que você ama perdendo a vida, ou pelo Covid, ou por outro motivo, pode ter certeza, Deus tem um propósito. Deus tem um propósito para essa dor. Na cruz ele tinha um propósito de salvação. Nossa salvação. E a sua dor agora? Deus tem um propósito para o seu crescimento, para a sua aproximação dele, para você saber que ele existe. Tenha fé. E eu leio ainda 27:46, João 19:30. João 19:30. João 19:30. Quando ele tomou o vinho, aquele vinagre, foi dado para ele continuar sofrendo mais. Ele disse: tudo está consumado. Tudo está consumado. Nós temos que ter essa palavra no coração.
A dor pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã, não é assim? Você tem que confiar de que isso não demora. E se demorar, segure nos braços, segure nas mãos de Deus. Ore mais, leia mais, se ajoelha, ore de madrugada, mas não abandone a Cristo. Ele passou tudo aquilo por nós, por você. Não deve ser de graça. Você tem que ter consideração por isso. Você tem que entregar o coração nas mãos dele. Eu não vejo um passarinho morrer de fome, de frio. Você é mais importante. Deus não morreu por nenhum animal, por nenhum passarinho, nada. Jesus morreu por você. Por você que ele fez isso. Por mim. Está consumado. Eu venci. Eu venci para que aqueles que estiverem comigo também vençam. Não importa se nós falhamos. O importante não é você pensar quantas vezes eu caio. Não. O importante é você pensar quantas vezes eu levanto. Eu caio e levanto, eu caio e levanto. E você tem que levantar, porque você não pode cair e ficar deitado. De maneira alguma. Está consumado, eu venci. Se ele venceu, você pode vencer. Nós podemos vencer pelo sangue maravilhoso derramado naquela cruz. Ele de lá olhou para nós. Jesus perdoou. Jesus gerou esperança para aquele rapaz. E ele gera esperança para nós. Você está amarrado lá? Você está preso na cruz lá também? Tem esperança. Tudo vai passar. A coisa mais difícil é você consolar uma pessoa que perdeu um ente querido. Não adianta você falar nada. Adianta você ficar perto. Ficando perto já é uma coisa maravilhosa. E diz, tudo está consumado. E eu queria agora ler Lucas 23, 46. Lucas 23, 46. Aí Jesus gritou bem alto, para não deixar dúvida. O grito dele está ecoando até hoje. E nós somos responsáveis por levar esse grito a todas as pessoas. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Morreu. 6 horas naquela cruz. A gente não aguenta nem meia hora de problema na nossa vida. Meia hora de problema você já está preocupado. A morte é um sinal de igualdade na equação da vida. Todos nós somos iguais na morte. E eu quero terminar com Jó. Jó 42. No finalzinho da vida de Jó. Jó 42, 1 em diante. Presta atenção. Jó 42. Eu reconheço que para ti nada é impossível. Oh, meu irmão, nada é impossível para Deus. E que nenhum dos teus planos pode ser impedidos, pode ser mudados. Tu me perguntastes,
como me atrevi a pôr em dúvida a tua sabedoria, visto que eu sou tão ignorante? É que falei de coisas que eu não compreendia, coisas que eram maravilhosas demais para mim, e que eu não podia entender. Tu me mandastes escutar o que estavas dizendo e responder às tuas perguntas. Antes eu te conhecia só por ouvir. Só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com meus próprios olhos. Por isso estou envergonhado de tudo que disse e me arrependo de tudo que eu falei. Se nós pudéssemos ver o nosso futuro, né? A gente ia falar: Senhor, eu estou com vergonha. Tudo que o Senhor fez por mim, eu não acreditava. Nada para Deus é impossível. Até salvar você. Até me salvar. Vocês sabem que a maior surpresa que nós vamos ter no céu é nós estarmos lá. Essa é a surpresa. Que Deus possa estar conosco. Que Ele venha logo para acabar as dores. Mas o propósito dele é te salvar. Para que Deus possa te ajudar sempre. É o nosso desejo. Amém. Nós estamos terminando. Eu vou chamar a irmã Janice, que é responsável pelo meu convite hoje aqui. Então vem aqui, irmã Janice. Vai participar também, vai fazer oração. Desculpa, viu, pastor? De não chamá-lo. Eu vou chamar a irmã Janice. A irmã Janice é uma anciã baluarte desta igreja. Que Deus possa continuar contigo, viu? Vamos orar então. Eu também quero agradecer a Deus em primeiro lugar e ao professor Milton por esse privilégio de ouvirmos, porque todas as vezes que ele nos prega, há uma alegria muito grande em nosso coração, porque a mensagem que ele sempre nos dá é uma mensagem de esperança como essa que ele deu para nós hoje. E que nós, ao passarmos até o final da semana, possamos lembrar dessa mensagem, para que assim nós continuemos pondo a nossa vida nas mãos do Senhor Jesus. Como ele disse, para que ele possa vir logo e tirar-nos deste mundo de tanta aflição, irmãos, que a gente, como ele disse, a gente já não sabe mais o que falar com as pessoas. Hoje a minha irmã veio de Peruíbe, tinha que fazer alguma coisa na cidade, e quando ela nos vê que faleceu a minha sobrinha no Natal, e ela não se conforma com a perca dessa filha. E ela nos vê e chorar. E a gente, como o Milton disse, a gente não tem o que falar para essas pessoas, como confortar. Porque nada que você diga pode trazer esperança ou mesmo conforto. O jeito é a gente orar a Deus e ficarmos calados. Vamos nos colocar em pé, então, para nós orarmos? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Nós te agradecemos imensamente, Senhor, porque mesmo em meio a tanta tristeza, o Senhor tem nos dado esperança. Que o Senhor continue ao lado de cada pessoa que aqui está, ao lado das pessoas que se encontram em casa, ao lado das pessoas que se encontram nos hospitais. Por favor, Senhor, tenhas misericórdia de cada um deles. Tenhas misericórdia também, ó Pai, daquelas pessoas que perderam os seus queridos. Temos orado muito por aquelas pessoas que nós conhecemos. Mas o mundo está em pranto, querido Deus. Mesmo nós não conhecemos todas as pessoas, nós sabemos que elas estão sofrendo. Por isso, ó Deus, nós te pedimos humildemente
Que, em primeiro lugar, o Senhor perdoe os nossos pecados e que as nossas orações, purificadas pelo poder do Espírito Santo, possam chegar até o trono da Tua graça. Dá-nos um restante de semana, como o Senhor tem nos dado até hoje. Continua protegendo o Teu povo, ó Deus, e salva-nos para o Teu santo reino. É o que mais nós desejamos, o que mais nós almejamos, em nome de Jesus. Amém.